candidatos, sejam bem-vindos ao canal Vem Treinar pro TAF. Eu sou Bruno Canguçu e hoje eu vou falar sobre o abdominal remador. E nesse vídeo de hoje é para você que já está treinando há algum tempo, que já está executando algumas repetições do abdominal remador e para você também que ainda vai começar. Então preste atenção nesse vídeo porque eu vou dar algumas dicas, alguns bizus, vou falar da forma correta de execução, que é a posição inicial e a posição final. Então fica aí ligado nesse vídeo que você vai pegar algumas dicas para você não cometer alguns erros, porque você sabe, né? Se você fizer algumas execuções que não estejam dentro do padrão exigido, essas repetições não são contabilizadas, tá? Então esse teste abdominal, ele pode ser chamado em alguns locais flexão abdominal, teste de resistência abdominal, enfim, hoje nós vamos falar específico do remador. Por mais que pareça, esse abdominal não é um dos mais difíceis de execução. Eu considero os abdominais mais difíceis de execução, primeiro o da aeronáutica e logo em seguida eu considero o da PRF também com nível de dificuldade muito grande. Esse abdominal remador, por mais que tenha uma amplitude grande de movimento de braços e pernas, não é um dos mais difíceis de execução. Quando você começa a treinar, você vê que você usa o balanço dos braços e ajuda muito o movimento. Ao contrário dos dois abdominais que eu falei, que eu considero que são os mais difíceis, você não pode utilizar os braços para concluir o movimento. Por mais que alguns editais escrevam de forma diferente, o que eu vou falar aqui hoje é uma forma padrão de execução que, se você fizer dessa forma, não vai ter erro e nenhum. E outra coisa, hein? Digo mais, hein? Se vocês ficarem até o final do vídeo, no final eu vou dar um bizu importantíssimo que vai ajudar muito na execução, principalmente naquela reta final, quando a gente está cansado. Se você executar esse bizu que eu vou falar lá no final, vai ajudar muito para você concluir o seu abdominal com êxito. E vamos falar agora sobre a posição inicial do movimento. Antes de você começar a execução propriamente dita, você tem que estar numa posição deitado em decúbito dorsal. O que quer dizer decúbito dorsal? Você vai estar de barriga para cima. Então vamos ver a partir dos pés. Os pés vão ter que estar no solo, pernas estendidas, pés unidos e os braços vão ter que estar estendidos. Alguns editais falam ao lado da cabeça, outros falam acima da cabeça. E um ponto importante, o dorso da mão encostado no solo, tá? Braço esticado com o dorso da mão tocando lá no solo, corpo totalmente estendido, braços e pernas estendidos. Essa vai ser a posição inicial. A partir daí, o avaliador vai dar o start inicial, vai ser um som de apito, e dali ele vai fazer a contabilidade das repetições corretas. E a execução do movimento, ela se dará quando você fizer um movimento simultâneo de braços e pernas, terminando na posição sentada, aonde as pernas estarão flexionadas, o tronco próximo das coxas, os braços estendidos à frente, com os pés tocando no solo. Esses braços estendidos à frente terão que estar paralelos ao solo. E o último detalhe, os cotovelos terão que estar alinhados com os joelhos. Quando tiver esse alinhamento, a execução terminou aqui correta. Após você descer novamente, encostar os braços no solo, as mãos no solo e as pernas esticarem e os pés tocarem no chão, aí sim o avaliador vai considerar uma repetição. Vou falar agora um aspecto importantíssimo. Ainda não é o bizu que vai ficar lá para o final, continua assistindo aí. Vamos falar do aspecto bem importante, que é a utilização dos braços, pessoal. Então, nesse movimento do abdominal remador, a gente utiliza braço e perna. Tudo bem, as pernas vêm, mas se você souber utilizar corretamente esse balanço dos braços, vai te ajudar muito para o movimento ficar mais fluido, para ele ficar mais constante. Você vai usar muito os braços, você vai trazer bastante, com bastante força os braços bem esticados, vai ajudar muito na fluidez do seu movimento. Tá? Aproveitem isso aí, aproveitem que usar bastante a força de braço. E agora, okay? Vamos ver o que está escrito em algum edital? Vamos lá, eu peguei aqui, por exemplo, o edital da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Qual é a forma ideal? Quando você chegar lá para a execução do seu teste físico, é ideal que um avaliador ou a coordenação de avaliação pegue e leia o edital, coloque alguém para fazer uma execução correta para tirar as dúvidas. Vamos lá. A
Preparação. O que eles falam aqui? Preparação. Ao comando de voz. Posição inicial. O candidato deverá colocar-se em decúbito dorsal, lembra que eu já falei, tá? De barriga para cima, costas em contato com o solo, com o corpo totalmente estendido, bem como os braços no prolongamento do corpo e acima da cabeça, tocando o solo com o dorso das mãos. Então, essa é a primeira parte. Execução. O que ele fala? Ao comando de voz iniciar, momento em que o cronômetro será acionado, o candidato flexionará simultaneamente joelho e tronco, ao mesmo tempo em que os braços sejam lançados à frente, estendidos e paralelos ao solo. Falei isso também já. De maneira que os cotovelos alcancem ou ultrapassem ali dos joelhos durante a flexão. Então, o mínimo que tem que fazer é alinhar joelho com os cotovelos. Ultrapassar, não vai ter problema nenhum, isso para qualquer execução. O mínimo que você tem que fazer é alinhar. Ultrapassar, ótimo, tá? Em seguida, retornará à posição inicial até tocar no solo com as escápulas e o dorso das mãos, completando assim uma repetição. E aí que ele fala sobre o tempo. Quando atingir 60 segundos, ele vai falar parou, tá? E ele fala o número de repetições executadas corretamente em 60 segundos será o resultado obtido. As repetições incompletas não serão contabilizadas. Já, o que eu vou falar? Vou falar de alguns erros comuns. E ele finaliza ainda falando o seguinte, que é permitido repouso entre as repetições, sem interrupção da cronometragem do tempo previsto. Quer dizer, dentro do tempo que ele colocou para você, de 60 segundos, você pode fazer umas pausas. Quer dizer, você não pode parar para descansar e o cronômetro parar. Se você parar para descansar, mas o ritmo tem que ser constante. Não pode parar muito, senão não vai dar tempo de você fazer a sua execução.